Olá, crianças, um bom dia para vocês, estão todos bem por aí? Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de artes. Na aula anterior a gente falou sobre um pintor, o Mondrian, lembram dele? Ele usava só linhas horizontais e verticais, gostava que a arte fosse bem simples. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um outro pintor que também tinha uma maneira diferente de olhar a natureza e de fazer a sua arte. Vamos nessa! O nosso pintor de hoje se chama Cézanne. O Cézanne começou na pintura com muitas dificuldades. Ele fazia as suas obras e ninguém gostava. Inicialmente ninguém gostava. Então é difícil uma situação dessa. Imagina só, já pensou? Você faz um desenho caprichado, coloca toda a sua energia ali, todo o seu conhecimento, toda a sua vitalidade, toda a sua alegria, e aí você mostra para sua tia, ela não gosta. Você mostra para o seu avô, o que foi isso que você fez? Ele também não gosta. Você mostra para os seus amigos, você tá louco? Eles também não gostam. O seu professor, ele também não gosta. Deve ser bem difícil, né? Já imaginaram? Mas mesmo assim, o Cézanne, ele decidiu continuar com a sua pintura, se dedicar ao seu trabalho, sem se importar com o que as pessoas falavam dele, sem se importar se as pessoas gostavam ou não da sua obra. E assim ele se tornou um dos maiores pintores. O Cézanne, ele tinha uma maneira diferente de olhar as coisas antes de fazer as suas obras. Lembram do Mondrian? Ele via tudo com simplicidade, com linhas horizontais, linhas verticais, as cores mais simples. O Cézanne também tinha uma maneira diferente de olhar a natureza e ver uma forma diferente. Então ele olhava para as coisas e ele via sempre... Ele olhava para o tronco de uma árvore e ele via... Ele olhava para as folhas de uma árvore e ele via... Ele olhava para uma garrafa e ele via um cilindro. Ele olhava para um vestido ou para uma saia de uma menina e ele via um cone. Então tudo que ele olhava, ele via essas três formas básicas. Quem sabe o nome delas? Esse daí, o que é? Cilindro. E esse agora? Esfera. E esse agora? Parece um chapeuzinho de aniversário. O cone. Muito bem, muito bem. Então essas três formas o Cézanne usava como essenciais. Então para ele tudo que ele ia desenhar vinha dessas três formas básicas. O cilindro, o cone e a esfera. Repara na pintura da esposa dele, a Madame Cézanne, que ele usou para a cabeça dela uma forma esférica, oval. Ele usou para o torso uma forma de cone. E para os braços, formas cilíndricas. E na nossa atividade de hoje, vocês vão fazer usando aquele material que a gente já conhece, o lápis, o giz de cera, a canetinha ou o lápis de cor. Vocês vão usando as três formas que o Cézanne mais gostava, o cilindro, a esfera e o cone. Vocês vão desenhar uma paisagem que contenha essas três formas, ok? Quem quiser desenhar uma outra coisa, não tem problema, desde que use essas três formas: cilindro, o cone e a esfera.
Quando fizerem os desenhos, mandem para mim, para a gente poder ver, né, o resultado do trabalho de vocês. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau.